Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar propriamente dito o estudo de topologia em RN. Porém, vou dar a definição de topologia do espaço topológico de uma forma geral e vou trazer alguns exemplos até a gente encaixar em RN, criar uma topologia em RN e desenvolver os resultados, propriamente ditos em RN. Então vamos lá, ó. Vamos começar definindo o que é uma topologia e um espaço topológico. Temos então topologia. Então, uma definição, seja X, um conjunto não vazio. Então, vou colocar assim, uma topologia em X é uma coleção de subconjuntos tal de subconjuntos de X. Aqui vem uma coisa importante. Quem que é o tal? O tal é um conjunto que vai abrigar subconjuntos de X. Então, o tal está contido nas partes de X. O que são as partes de X? O conjunto de todos os subconjuntos de X. O tal não precisa ser todos. O tal tem que ser o seguinte, o que eu estou chamando de topologia é esse tal aqui. Quem que é esse tal? É uma coleção de subconjuntos de X. Então, ou seja, nesse tal ele vai abrigar subconjuntos de X. Essa é a primeira parte. Agora tem uma segunda questão. Tal que... Primeiro, o vazio e o X... tem que estar na coleção. Segundo, a interseção finita de qualquer subconjunto da coleção, quer dizer, de qualquer elemento da coleção, tem que estar na coleção. Então, ou seja, se eu pegar a J qualquer na coleção, a interseção desses AJ, interseção finita, é muito importante isso. Ó, J de 1 até um certo N, uma interseção finita, continua na coleção. É tal. E a terceira, se eu pegar a lambda na coleção, o lambda pertencente a um conjunto arbitrário de índices, não necessariamente enumerável, tá? Conjunto arbitrário de índices. Então, a união qualquer destes elementos da coleção continua na coleção. Então, vamos lá. Ó. O que é uma topologia? Uma topologia de X é uma coleção de subconjuntos de X. Então, fui lá nas partes de X, peguei alguém lá dentro, peguei alguns conjuntos que estão ali dentro, que são subconjuntos de X, e vou analisar como que é esse tal. Bom, se esse tal tiver o vazio, tiver o X, ok, primeiro satisfez. Segundo, se eu pegar ali tal, qualquer coleção ali de tal, e fizer a interseção finita dessa coleção, desse agrupamento de conjuntos, essa interseção finita tem que estar no tal. E se eu fizer a união arbitrária de qualquer elemento da coleção, está na coleção. E o par X tal é chamado espaço topológico. Correto? Então, este par do X com a sua topologia é chamado espaço topológico. Então, estamos aí definido o espaço topológico. Ah, e aí vem. E os elementos de tal, ou seja, da topologia, são chamados abertos de X. Então, os elementos que moram na topologia, nós vamos nomeá-los com os abertos. Se você definiu um aberto de outra maneira. Calma que nós vamos juntar essas ideias. O mais interessante desse conceito é na hora que a gente junta as ideias. O que eu vou fazer? Eu, como espaço topológico, estou definindo desta forma uma topologia e um espaço topológico. Quer dizer, um conjunto munido de uma topologia é um espaço topológico. Ótimo. Agora eu vou encaixar a definição que nós demos de aberto lá atrás para RN e vamos mostrar que aquela definição de aberto que nós temos, aquele os conjuntos, os subconjuntos de RN que tiver aquela propriedade, vão formar uma topologia para RN, porque ela vai atender essas três condições. Essa que é a parte interessante. Porém, antes de fazer isso, vamos dar alguns exemplos de algumas topologias. Então, vamos lá. Exemplos. Nós temos a topologia discreta. O que é a topologia? Topologia discreta. A topologia discreta é quando eu pego o tal, Eu pego o tal para ser justamente o conjunto das partes X.
Porque quem que mora no conjunto das partes X? Todos os possíveis subconjuntos de X, incluindo o vazio está lá dentro e o X também. Então, ou seja, todos os possíveis subconjuntos de X estão nas partes de X. Então, se eu tomar o tal para ser o conjunto das partes de X, isso vai ser uma topologia para X. E essa topologia nós vamos dar o nome de topologia discreta. Outro tipo de topologia, quer dizer, aí já é o contrário disso, é a topologia caótica. O que vai ser a topologia caótica? A topologia caótica é quando eu chamo o tal, só vai ter lá dentro o vazio e o X. Pronto, só o vazio e o X. É uma topologia que satisfaz todas as condições, porque lá, o vazio e o X está lá dentro. Se você pegar a interseção finita, só tem dois, é finito, só tem dois. Interseção finita está lá dentro. E a união arbitrária, tudo bem, só tem dois, mas a união arbitrária está lá dentro. Então, ou seja, essa é a chamada topologia caótica. Quer ver? Vamos pegar um conjunto finito também. Se você pegar um conjunto finito, se o meu X for um conjunto aqui, ó, A, B, C, D. Você fala assim, ó, então sempre eu vou conseguir uma topologia para X aqui. Não, consegui sim, mas você não é de qualquer maneira. Eu venho para você fazer letra A. Falo, ó, tal. Eu coloco tal, vou colocar um talzinho D aqui, ó. Vou pegar todas as partes X, beleza? As partes de X todas vão se formar uma topologia para X, que é quem? A topologia discreta. Seu B, vou colocar topologia caótica, que seria só o vazio e o próprio X. Topologia caótica, ok. Vamos pegar uma outra aqui. Vamos colocar assim, se tiver aqui dentro, ó, tem o vazio. Vamos colocar aqui o conjunto aqui, ó, A, B, vou colocar AB. E o próprio X. Aí, ó. Esse conjuntinho aqui, essa coleção aqui, forma a topologia para X. Veja, olha lá, ó, o vazio e o X estão. Se você pegar uma interseção, no caso aqui é finito, eu vou usar os termos corretos, porém aqui como é finito, então tudo vai ser finito, né? Mas se eu pegar a interseção finita de 2, aqui é a interseção desse primeiro com esse terceiro vai dar só o A, tá aqui dentro. A interseção desse segundo com o terceiro só vai dar só o B, tá aqui dentro. Se você fizer a interseção do A com o X, dá só o A, tá aqui dentro. Do B com o X, dá só o B, tá aqui dentro. Se você fizer o AB com o X, tá aqui dentro. Se você fizer, vamos dizer, aqui eu já fiz a interseção do A, do B, do AB e do X com vazio, dá só o vazio, tá aqui dentro. Se você fizer a união arbitrária de qualquer um deles aqui, vai estar aqui dentro. A união do A com AB vai dar o AB, está aqui dentro. Do B com AB vai dar o AB. Do B com X dá o X, está aqui dentro. Então, ou seja, aqui é uma topologia. Então, aqui forma uma topologia. O tal aqui é uma topologia para X. Tá vendo? Agora vamos pegar um outro aqui, ó. Eu vou usar até outra letra, um sigma. Sigma não. Um eta. O eta, eu coloquei lá o vazio, coloquei o A, coloquei o B, coloquei o AB, coloquei o AC e coloquei o X. Aí, ó, tá vendo? Este não é uma topologia para X. Porque, veja bem, se você fizer, olha lá, o vazio X está dentro, ok. Mas se você fizer uma interseção finita, você vai ter todas as interseções aqui estão aqui dentro, aqui, ó. A interseção do A com vazio vai dar vazio. Quer dizer, a interseção do A, do B, do AB, do AC e do X com vazio vai dar só vazio. Se eu fizer a interseção do A com B vai dar vazio. Do A com AB vai dar o A. Do A com AC vai dar o A. Do B com AB vai dar o B. Do B com AC vai dar vazio, tá aqui dentro. Do AB com AC vai dar o A, tá aqui dentro. Tá vendo? Então você fala, mas então tá tudo ok, né? Não tá não. Na hora que você pegar a união arbitrária não tá aqui dentro. Se você pegar, ó, o A, união com vazio, tá aqui dentro. O B, união com vazio. O AB, união com vazio. Quer dizer, todos esses união com vazio, ok. Todos esses união com X, ok. Mas na hora que você pega, olha, a união do AB, o AB com AC. O AB com AC vai dar o conjunto A, B, C. Esse não tá aqui dentro. Porque fala, ó, o X é o A, B, C e D. Porque se tivesse o D aqui, entrava. Era o X. Né? O A, B e C
não está aqui dentro, tá vendo? Então, essa aqui não é uma topologia para x. Então, esse aqui não é uma topologia para x. Tá vendo que interessante? Então, às vezes, né? O fato de você pensar assim, só pegar o conjunto das partes de x é uma topologia. Calma aí, não é bem assim não, né? Não é só pegar as partes de x que vai ser uma topologia. Tem que satisfazer essas 3 condições aqui. E quando a gente pensa em um conjunto de infinitos subconjuntos, porque aqui nós pegamos um conjunto finito, tá vendo? Pegamos um conjunto finito. Né? Pensa, por exemplo, se pensou em Rn. Não, tá, se pensou na reta. Nós vamos dar um exemplo da reta. E depois a gente vai passar para Rn. Quando você está com conjunto infinito, então aí sim isso vai se valer de uma forma mais precisa, né? Falar por que a interseção tem que ser finita. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Que você pega uma interseção infinita e ele não vai estar na coleção. Né? Você vai fazer a interseção infinita de elementos do conjunto, ele não vai estar na interseção. Ele não vai estar na coleção. Né? Então, assim, é muito importante aqui verificar essas 3 condições. Quando eu falar com você, eu estou com espaço topológico, então na sua cabeça tem que configurar o conjunto X. E se ele é um espaço topológico, ele tem uma coleção, que eu vou pensar nesse tal. Essa coleção, ela vai abrigar o X vazio, a interseção finita e a união arbitrária. E os elementos que moram ali são chamados de abertos. Tá bom? Então vamos, por exemplo, dar um próximo exemplo aqui. Esse exemplo nós vamos usar a reta, tá? Exemplo. Então eu vou colocar assim, ó. Vou considerar X a reta real. E eu vou colocar em tal, olha que interessante, hein? Tal, quem que entra em tal aqui, ó? São todos os subconjuntos de x, tais que, para todo A pertencente ao Azinho, né, existe um epsilon positivo, tal que o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em quem? Em A. Bom, esse é o meu conjunto tal. Eu estou definindo tal dessa maneira. Subconjunto de Rn, de forma que para todo A que eu pegar nesse subconjunto, existe um epsilon, tal que o intervalo A menos epsilon mais epsilon está contido em A. Então, eu vou mostrar que esse tal é uma topologia para R. Então, aqui é onde eu vou ter R como espaço topológico, e essa aqui é uma topologia para R. Você observou que eu disse uma. É muito simples de explicar isso através desse exemplo aqui, ó. Você viu que aqui eu tinha uma topologia, aqui eu tinha outra, aqui eu tinha outra, ou seja, a topologia não é única no espaço, né? E eu vou comentar também que quando você pega, por exemplo, aqui a topologia discreta, né? Você pegou todos os possíveis subconjuntos de X, né? Quando você joga fora alguns abertos, lembra? Quem que eu vou chamar de aberto dentro de um espaço topológico puro? São os elementos que moram na topologia. Então tá, criei essa topologia. Aqueles abertos que estão ali dentro, se eu jogar fora alguns abertos, eu vou ter uma topologia mais fraca, que a gente vai chamar, né? Mais grosseira, mais fraca. Isso vai ser muito importante num estudo de análise funcional futuro. Nós vamos colocar aqui no canal também vídeo sobre isso, né? Topologia mais fraca, topologia mais grosseira, e ela é muito utilizada depois. Quando eu jogo fora alguns abertos, né? E muito interessante que, tá vendo? Eu coloquei, ó, tal é definido dessa maneira. Eu vou mostrar que tal é uma topologia para R, né? Então, ó, vamos mostrar que tal é uma topologia para R. Então, de fato, primeira coisa, tem que mostrar que o vazio, o x está aqui dentro. O x, eu diria que é óbvio, né? O x é o R, né? Quer dizer, pega o R, né? Em R, pegou o R todo, né? No lugar de esse A aqui, pega o R, o conjunto dos reais. Qualquer número real, você consegue pegar um epsilon. Quer dizer, para qualquer número real é possível obter um epsilon de tal forma que A menos epsilon, A mais epsilon está contido em R. Então, óbvio que o R, de fato, vou colocar aqui, ó, R pertence à coleção. Agora eu vou colocar aqui, o vazio está na coleção? R e o vazio está na coleção. Eu diria que o vazio também é óbvio, mas não é tão óbvio quanto o R. O vazio está aqui dentro. Você fala assim, de fato, veja. Eu dizer que o vazio está aqui dentro, ou melhor, olha que interessante, hein?
Você fala assim, o vazio está aqui dentro? Nós vamos fazer essa construção, essa demonstração por absurdo. Suponha que o vazio não estivesse aqui dentro do tal. Tá? O vazio não está aqui dentro do tal. Se ele não estiver aqui dentro do tal, o vazio aqui dentro do conjunto tal, então significa que eu vou ter que negar essa afirmação toda aqui, tá vendo? Como que você nega essa afirmação? Você tem que dizer o seguinte, que existe um A no vazio, tal que negação do existe para todo epsilon positivo, o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, não pertence ao vazio. Tá, quer dizer, tudo bem. Esse intervalo não pertence ao vazio. Onde que está o absurdo? É garantir a existência de um elemento no vazio. Isso é um absurdo. Né? Olha só, este absurdo aqui é que faz com que a suposição que eu tive. Suponho que o vazio não esteja na coleção. Se o vazio não estiver na coleção, eu chego numa contradição. Então, obrigatoriamente, o vazio está na coleção. Bom, 2. Vamos pegar aqui, ó, seja... Aqui a gente pode dizer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, a lambda, né? Uma coleção qualquer. Então, eu peguei uma coleção de tal aqui, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a interseção finita. Isso que é importante. Essa coleção pode ser qualquer. Eu posso pincelar qualquer agrupamento de conjuntos ali dentro de tal. Aí, na hora de eu fazer a interseção, eu vou fazer a interseção finita deles. Considere. Agora que eu vou fazer a interseção finita desses alâmbidas. Lambda de 1 a n, tá vendo? Finita. Né? Vamos mostrar que essa interseção está na coleção. Ah, detalhe, quando eu falo que esse conjunto de uma coleção qualquer de tal, então quer dizer que cada lambda está em tal. Né? Vamos colocar assim, ó, seja um x pertencente à interseção. Vou mostrar que esse x, esse x que eu peguei aqui na interseção vai ser um intervalo aberto. Ou seja, vai ser um aberto, desculpa, vai ser um aberto. Para ser um aberto, vamos lá, ó, eu tenho que ser capaz de qualquer intervalinho que vai estar contido em todos esses alâmbidas, certo? Então, peguei um x. Bom, isso implica x pertencer a uma lambda para todo lambda, certo? Bom, mas como uma lambda, cada lambda está em tal, significa que para todo elemento de A, então, ou seja, o x vai ser um elemento de A lambda, vai existir um epsilon, tal que A menos epsilon mais epsilon está naquele específico conjunto. Então, eu estou dizendo o seguinte, se como cada lambda está em tal, então existe um epsilon, vou especificar o epsilon tal, positivo, tal que x menos epsilon lambda, x mais epsilon lambda, está contido no A lambda, certo? Para todo lambda. Para todo lambda. Então, vamos diminuir esse intervalo, né? Vamos pegar um intervalinho que caiba aqui dentro. Se eu pegar um intervalinho que caiba aqui dentro, ele vai caber em todos os alâmbidas. Se ele vai caber em todos os alâmbidas, logo, ele cabe na interseção. Então, ó, tome um epsilon como sendo o menor, o mínimo de todos os. Epsilon 1, epsilon 2, então epsilon n, tá vendo? Então, aqui, ó, se eu peguei o mínimo, eu posso dizer que x menos epsilon, x mais epsilon, ele está contido aonde? Naquele conjunto ali, ó, no x mais epsilon lambda, x mais epsilon lambda. Por sua vez, está contido no A lambda para todo lambda, correto? Então, quer dizer que o x menos epsilon, x mais epsilon, está em todos os A lambdas. Logo, isso implica que o x menos epsilon e o x mais epsilon está contido na interseção de todos os A lambdas. Lambda de 1 a n. Então, o que eu fiz? Eu peguei um x aqui nesse conjunto, peguei um x aqui nesse conjunto qualquer, nessa interseção, e mostrei que existe um epsilon, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, intervalo aberto, está contido na interseção. Logo, a interseção finita está na coleção, beleza? Vamos mais. Terceira condição, falta a terceira condição. Agora eu vou lá, ó. Seja um conjunto, aqui eu vou mudar o índice, né? Vou colocar... Na realidade, eu devia ter usado o lambda na terceira, mas agora já foi. Vou colocar assim, pode ser a lambda mesmo. A lambda. Aonde? Na coleção. Vamos mostrar agora que a união arbitrária. A união não é finita, não. A união é arbitrária. Qualquer, finita ou não, ela vai estar em tal, né? Então, ó, considere o conjunto A união de A lambda
tal que lambda pertence ao conjunto de índices. Eu vou usar a letra lambda maiúsculo, em que aqui, ó, lambda maiúsculo é um conjunto arbitrário de índices. Então vamos lá, ó. Seja x pertencente à união de a lambda com lambda arbitrário. Então o x pertence ao a lambda, algum lambda da coleçãozinha aqui, lambda maiúsculo, certo? Muito bem. Como aqui, ó, o a lambda está na coleção, então existe um epsilon positivo, tal que o intervalo x, né? X menos lambda, x mais lambda, está contido em a lambda, certo? Mas se ele está contido, esse intervalo está contido no a lambda, ele está contido na união desse a lambda com qualquer outra coisa, certo? Então, logo isso implica que o x menos lambda, x mais lambda, está contido na união dos a lambdas, certo? Muito bem. Então, logo, a união dos a lambdas está na coleção. Portanto, R munido de tal é um espaço topológico, sendo tal uma topologia em R. Uma topologia em R, uma topologia para R, tá bom? Vamos então agora ao exemplo, que é o nosso grande exemplo, nosso objetivo que é praticamente a mesma coisa. Tanto que se você entender que é somente um processo análogo que nós vamos fazer aqui, você pode pular essa parte que eu vou fazer agora. Eu vou agora definir a topologia em RN, a topologia de abertos em RN. É a mesma coisa que nós fizemos aqui para intervalo, né? Mesma coisa, uma extensão, é um processo similar e análogo. Se você entender que é similar e análogo, você pode até pular essa parte a seguir mais para frente, tá bom? Agora, se você quiser assistir, acompanhe aqui comigo. Então, vamos colocar aqui, ó. Exemplo agora, topologia em RN. Então, como que eu vou definir aqui, ó? Como que eu vou definir a topologia em RN? Ó, tá vendo? Bem similar ao que nós fizemos na reta. Nós vamos pegar todos os caras que estão contidos em RN, tais que para todo A pertencente a A, existe um R positivo, tal que a bola aberta de centro A e raio R está contida em A. Mesma coisa. Pensa essa bola aberta como um intervalo aberto. Mesma coisa. Só que eu vou fazer bonitinho, já que o nosso estudo aqui é sobre RN, nós vamos fazer essa construção bonitinha aqui, ó. Então, ó, vamos mostrar aqui. Tal é uma topologia em RN. Então, primeira coisa. Primeiro, eu vou mostrar que o vazio e o X... Não, o vazio e o X está na coleção. Isso é óbvio. O X não, né? Vou botar o RN mesmo, tá? O vazio e o RN estão na coleção. De fato, o RN está na coleção. Porque qualquer ponto em RN, você consegue um raio que a bola centrada nesse ponto está contida em RN, óbvio. E o vazio é a mesma coisa da reta. Quer dizer, se eu dissesse que o vazio não estava na coleção, eu tinha que negar essa afirmação. Para negar essa afirmação, eu tinha que dizer o seguinte: o que é a negação do para todo? Existe. Então, existe um cara lá no vazio, pronto, aí já é um absurdo. Existe um cara no vazio, tal que para todo raio, a bola centrada nesse A e raio R não estaria no vazio. Então, o absurdo está em supor esse A no vazio. Aí você poderia falar assim, mas eu posso falar que para todo A do vazio? A rigor, sim, né? Para todo A do vazio. Quer dizer, para todo A que eu encontro lá no vazio, quando eu falo para todo A que está no vazio, mas não tem ninguém no vazio. Tudo bem, então eu não cometi erro nenhum. Agora, quando eu falar que existe um elemento no vazio, eu estarei dizendo que tem um cara lá. E não tem. Entendeu? Então, na negativa a gente comete um absurdo. Na afirmativa, não. Então, muito bem. O vazio e RN está em tal. 2. Agora, para a gente mostrar, né? Que agora nós vamos ser um pouquinho mais breve, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Pega uma coleção. Agora eu vou usar J, tá? Uma coleção de AJs, né? J, aqui, ó. J, um conjunto de índices naturais. Certo? J pertencente a natural, tal que cada J está na coleção. Considere a interseção finita dos AJs, J de 1 a N. Bom, aí vamos lá. Seja um X na interseção dos AJs. Isso implica que o X pertence ao AJ para todo J.
para todo J no contexto, né, de um AN. Então, aqui, ó, existe um RJ positivo, tal que a bola de centro X e raio RJ, ela vai estar contida onde? No AJ, correto? Então vamos tomar, que eu tome um raio mínimo dos R1 até Rn, Rzinho, né? N. Então, se essa bola tem um raio menor, então a bola de centro X raio R, ela vai estar contida na bola de centro X e raio RJ, que por sua vez está no AJ para todo J, né, de índice 1 até N, correto? Bom, se ela está em todos os AJs, então essa bolinha de centro X e raio R, ela vai estar na interseção finita dos AJs, J de 1 a N, certo? Logo, a interseção, aqui, ó, a interseção dos AJs tá finita, tá na coleção. Terceiro ponto, terceiro agora aqui, ó, seja, aqui, ó, vou pegar a lambda, em que lambda, essa ficou mais bonita a escrita, hein? Lambda no conjunto de índices quaisquer, né? Sendo que cada a lambda tá na coleção. Então, vamos lá, ó. Considere a união arbitrária. Vou pegar a união arbitrária de todos os lambdas nesse conjunto lambda de índices quaisquer dos alambdas, né? Então, vamos lá, ó. Seja x na união arbitrária. Se ele está na união arbitrária, significa que o x pertence ao a lambda para algum lambda. Se ele pertence a uma lambda para algum lambda, então existe, como a lambda está na coleção, existe um R positivo, tal que a bola centrada em x, raio R, está contida em a lambda para algum lambda. Se ele está contido em a lambda, o a lambda, por sua vez, está contido na união dos a lambdas. Então, eu estou dizendo que essa bolinha está aqui dentro. Logo, a união arbitrária está na coleção. Detalhe, por que está na coleção? Porque para estar na coleção, eu tenho que ser capaz de mostrar que existe um R. Tá ele aqui, cadê o R? Aqui, ó, existe um R, eu tenho que ser capaz de mostrar que existe um R. Tal que a bola centrada em qualquer ponto, veja que o X é um ponto qualquer. X é um ponto qualquer da união arbitrária. Então, a bola centrada em X com um certo raio está contido na união arbitrária. Então, ou seja, eu estou mostrando que a união arbitrária é um aberto. Um aberto, portanto, está na coleção, né? Aqui, ó. Beleza? Quem que mora na topologia de Rn? Que nós colocamos os abertos, que nós definimos lá atrás. Bonito, né? Então, ou seja, como é que nós definimos abertos lá atrás? Nós definimos, ó, o A é um aberto de Rn, se para todo A existe um raio, tá, com a bola centrada em A e raio R, está contida nesse cara, nesse candidato aberto. E aí nós construímos esse conjunto e mostramos que este conjunto aqui satisfaz a definição da topologia. Então, essa é uma topologia para Rn, e esses conjuntos da topologia é o que nós definimos lá atrás como aberto. Então, veja só, quando eu defini topologia aqui no começo, de forma geral, eu falei que quem mora na topologia nós vamos chamar de aberto. E a maneira que nós definimos abertos lá em Rn mora na topologia. Então, na realidade, nós mostramos que o nome que nós definimos abertos lá atrás, né, é porque a gente já sabia que a estrutura de um conjunto que mora na topologia de Rn é o aberto, como nós definimos lá atrás, né? Aqui a gente liga as duas coisas, né? Quem mora na topologia é um aberto. Então, nós pegamos aquilo que nós chamamos de aberto lá atrás e falamos, vamos ver se isso aqui forma uma topologia para Rn. Formou uma topologia para Rn. Tá bom? Muito bom, né? Então, vamos, só para a gente finalizar essa aula, que ela já ficou longa demais, nós vamos comentar aqui sobre a topologia. Quer dizer, a topologia não é única. A topologia não é única. Se eu pegar uma observação aqui, ó, se eu pegar uma topologia tal, uma topologia, né, que tiver contida numa outra topologia tal linha, eu vou dizer que essa topologia, vamos usar intuitivamente, que intuitivamente aqui é como se essa linha aqui tem mais abertos que essa, né? Porque essa que cabe aqui dentro, né? Então, a que tem mais abertos, que seria essa daqui, a gente vai chamar ela de mais fina ou mais forte, né? Então, vou colocar assim, ó. Vamos escrever se tal e tal linha são topologias vamos colocar de X e vamos colocar tal está contido em tal linha, dizemos que
tal que está contido, que tem menos, pensa menos, tá? Só para você entender. Tal é mais fraca que tal linha. Tal é mais fraca que tal linha. Eu posso dizer que tal é mais grosseira que tal linha. Da mesma forma, né, eu posso dizer que dizemos que tal é mais fraca, ou tal linha, que é a maior, é mais fina. Fina ou refinada. Fina é melhor. A palavra adequada é fina, né? Então, a maior, quer dizer, isso, quando você aprofundar os seus estudos, você vai entender isso de uma maneira melhor, tá? Isso lá na frente, quando a gente for estudar análise funcional, ou mesmo em topologia, né? Em topologia a gente define, não aqui, porque nós vamos trabalhar topologia no RN. Quando você estuda topologia geral, você aprende que o que é uma função contínua, né? Nós vamos só fazer uma palhinha aqui, ó. Você está lá, você tem dois espaços topológicos. O que é uma função contínua? Quando a pré-imagem é aberta, você pegou um aberto aqui em Y, a pré-imagem dele é um aberto aqui de X, certo? A pré-imagem aberta é um aberto, isso é uma função contínua. Quando você tem uma função que associa dois espaços topológicos. E às vezes você está vamos dizer assim, com uma topologia forte e que você não tem essa continuidade. Aí você enfraquece a topologia para manter a sua continuidade, por exemplo. Isso aqui é só grosseiramente. A gente tem que falar muito mais coisas para poder falar desse assunto com mais propriedades. Mas o que eu estou dizendo é que essa observação que eu estou colocando é coisas que vai te fazer efeito lá na frente, quando você for estudar uma análise funcional, que inclusive é um curso que nós vamos colocar aqui no canal também, de análise funcional, para você que está estudando, né, preparando-se para um mestrado em matemática pura, né? Esse vai ser um curso muito importante se você quiser um dia estudar ou seguir carreirinha DP. Muito bem, então, com isso, com esta observação que nós colocamos aqui, nós vamos dar encerramento a esta aula de hoje, né? E aí na aula que vem, nós falaremos sobre os conjuntos fechados. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Um abraço para você e até lá!